Hoje eu fiz uma saudação num comentário que eu fiz logo de manhã à volta do futebol brasileiro. Sinceramente, eu chego uma época que eu gosto de futebol. Então, quando eu falei aqui, vou falar de novo, que eu prefiro perder do Bayern, como o Flamengo perdeu, do que ganhar do Paris Saint-Germain, como o Botafogo ganhou, eu coloco de novo isso. Futebol brasileiro é outra coisa. Encheram de gringo ruim aqui, alguns poucos bons, a maioria ruim, e acabaram com o futebol brasileiro. Inclusive as bases aqui, elas revelam brucutus para serem vendidos para a Europa. Quando eu vejo o futebol brasileiro dando caneta, dando drible, lançamento longo, aproximação, passe curto, elástico para fazer gol, isso é o futebol brasileiro. Isso aí que é o... E outra coisa, o Vitória ontem era o Vitória por acaso. Por isso que é uma sacanagem demitir o técnico. Não tem culpa nenhuma, zero, culpa nenhuma. O Vitória ontem foi sparring, qualquer um seria sparring. Como o Inter foi sparring no jogo do meio de semana, e só não tomou demais porque o Flamengo tirou o pé, porque tinha outros jogos e tal. Outros vão tomar esse tipo de totó, a menos que o Flamengo mude a filosofia. Mas com esses jogadores que ele tem lá hoje, com esse time que ele jogou ontem, não tem pra ninguém, até logo, é um abraço. Então isso é uma volta ao futebol brasileiro. E eu, como já te falei várias vezes, o único time do Rio que eu tenho simpatia é o Flamengo. Já não dá para dizer a mesma coisa da torcida do Flamengo, né? Então, às vezes, você fica na dúvida, você fica meio assim e tal. Alguns torcedores do Flamengo, especificamente, você fala, pô, tal, era melhor que tomasse uma porradinha para você dar umas risadas e tal. Mas reconheço que vai estar muito difícil daqui para frente dar risada. Se tudo correr normalmente, se tudo continuar assim, e eu rezo para que continue assim, porque eu quero ter a vontade de assistir um jogo de futebol, como eu faço para ver o City, agora já não estou tão animado assim, como eu faço tudo para assistir o Manchester City, porque eu gosto de futebol. Eu quero ver um time brasileiro que me faça ver futebol, coisa que hoje eu só assisto se eu estiver trabalhando. Se eu não estiver trabalhando, eu não tenho a menor vontade de ver jogos de futebol do Brasil. Mas eu vou querer no domingo, nem que seja depois de replay, eu quero ver o jogo do Flamengo contra o Grêmio. Então, esse é o futebol que eu gosto. Eu gosto de futebol por causa disso. Eu virei canal esportivo por causa disso. Não por causa dessa porcaria que a gente tá vendo aí. Time defensivo, bicão, time que só joga em contra-ataque. Isso aí pra mim é lixo. Eu nunca respeitei o Simeone. Quer dizer, respeito como profissional. Não. Mas nunca coloquei no nível dos técnicos melhores, porque ele é um cara Mourinho. Esses são os caras que jogam para destruir, não para construir. Futebol é construção. Se o jogo ontem fosse 8-7, seria maravilhoso. Não teve nem chance, porque é a diferença dos times e tal. Então o Flamengo vai tomar muitos gols, sim. Tomou pouco, né? Só tomou 9 até agora. Mas vai ter jogo que ele vai tomar, não tem problema nenhum. O grande Santos, não quero comparar uma coisa com outra, até porque aquele tinha o Pelé, mas o grande Santos ele perdia de 6-3, perdia de 5-2. E, às vezes, tomava umas goleadas. Já tomou 5-1 do Guarani uma vez, para meter 7 no segundo turno. Esse é o futebol brasileiro. Quero ver futebol brasileiro. Caneta, drible curta, aproximação, lançamento longo, jogar elástico. Esse é o futebol brasileiro. Então, foi uma delícia ver o jogo ontem. Uma delícia. O Carille é meu amigo. Eu lamento a saída dele e acho uma covardia, uma sacanagem. Era o Vitória, fosse o Bahia, não sei. Talvez não fosse 8, talvez fosse um pouco menos, porque a condição dos atletas é diferente. Mas 80% dos times do brasileiro, se tivessem lá ontem, teriam tomado total do mesmo jeito. Então acho uma sacanagem, é uma covardia. Como se a culpa fosse do Vitória. Então não teve culpa nenhuma. O Renato Kaiser ontem, quando acabou o jogo, ele falou, não tinha o que fazer. Nem pontapé dava, você não encontrava os caras, vai dar pontapé em quem? No ar? Quando chegava, cada jogador do Flamengo que tinha uma bola no pé, tinham 2 para receber a bola, opção de jogo. Isso é o máximo do futebol, é maravilhoso. Então, foi o Bruno sabe, com 10, 15 minutos de jogo, eu escrevi pro Bruno, falei, pô, Bruno, isso aqui tá um absurdo. Comentei isso, falei, não dá, não tem como, né? Minha primeira intervenção ontem, começou o jogo e tal, né? Colou o jogo do Palmeiras. Aí o Zé Manuel me chama com 3 minutos e fala, Flávio, sua opinião sobre o jogo. Eu falei, ele está decidido. Eu não tinha a menor condição, do jeito que estava jogando. Enfim, bem-vindo futebol brasileiro de volta, é isso que eu quero. Tem um bando de covarde, safado, na mídia, nas redes sociais, que aí começam. Ai, mas era o Vitória. Ai, contra o Vitória é fácil. Quero ver contra outro time. Por que ninguém deu de 8-0 no Vitória aí? Sabe qual foi o maior número de gols que o Vitória tomou no campeonato até agora? 2.
Aí, obrigado, Flávio Prado. Só dois. Só pra me reforçar. Só dois. Que aí falavam, era contra o time que tava na zona do rebaixamento. Nunca tomou mais que 2 gols em jogo nenhum do campeonato. Mas o Campeonato Brasileiro não é um campeonato de grandes goleadas. Assim, acontece às vezes, mas se você olhar o histórico, não é. Até tem um dado que... Foi o PVC que eu vi ele falando, quando o Flamengo empatou com o Ceará, e tava uma revolta porque empatou com o Ceará. Ele falou que, com exceção do time de 2019, do Flamengo, acho que desde 2017, sempre o campeão brasileiro perdeu ponto para algum rebaixado. Então, o Campeonato Brasileiro ele não é um campeonato de goleadas, não é uma coisa desproporcional. O que o Flamengo já é a quarta goleada já do Flamengo nesse campeonato é uma coisa fora da curva mesmo. Se você pegar qualquer campeão, pega o campeão do ano passado, do retrasado, tem pouquíssimas goleadas, às vezes nem tem. Então, mesmo quando é um time lá de cima que luta pelo título contra um time da zona de rebaixamento, o mais normal é ser um jogo duro. É ser um jogo de... mesmo em casa, assim, é ser um jogo que o adversário vem fechado, você tem alguma dificuldade para entrar na defesa do adversário. Às vezes, quando faz um gol cedo, você consegue uma vitória mais tranquila. Mas é bem normal no Campeonato Brasileiro o lanterna fazer jogo duro com o líder, ou às vezes tirar ponto do líder, isso é bem normal. O Flamengo ter goleadas com Juventude, Corinthians, Fortaleza e Vitória que é algo fora da curva mesmo. Então não tem nada a ver de ser o Vitória. O Campeonato Brasileiro não é um campeonato em que o líder bate no lanterna, o Vitória nem é o lanterna, com facilidade. Não é o normal do Campeonato Brasileiro, não. E mais, né? Os times, quando eles resolvem, quando eles fazem o resultado, eles se acomodam. Isso aqui me enche muito saco, e o Flamengo não se acomodou. Eu quero discordar dos gols do Vitória em 2 aspectos. Primeiro, o primeiro gol, a bola bate na perna do jogador do Vitória e tira o goleiro. Ela passa no meio das pernas dele, mas ela vem toda respingada, ela não vem direto. Ela bate na perna do Beck e depois passa... Mas não era pra estar com a perna abertona daquele jeito. Mas ele não tava, ele tava na direção da bola. A bola bate na perna do Beck e entra. E o Vitória errava a saída de bola porque o Flamengo tá fazendo uma marcação que tira os espaços pro cara sair. Não tem jeito. Ou ele dá um bicão pra frente, a bola bate e volta, ou ele tenta sair de ali o Flamengo. O grande segredo de um grande time é você marcar a linha de passe do adversário. É tirar a opção de passe do adversário. E é isso que o Flamengo está fazendo. Então não tem alternativa, não tem como você fazer. Ou você dá um bicão e aí você entrega a bola para o adversário, ou você tenta sair jogando e corre o sério risco de perder a bola, e para jogadores da qualidade do Flamengo. Então, realmente, eu vejo uma... E aí, quando o Vitória toma o primeiro gol e toma logo em seguida o segundo, o psicológico vai para o espaço. E aí tinha o quê? A opção? O Flamengo parar de jogar. E felizmente não parou. Não por causa do Vitória, porque o futebol precisa disso. Ontem eu falava, o Santos do Pelé, ele goleava. Você só marca esses times, os grandes times, só fazem história se eles derem goleadas. Os grandes times, eles são marcados pelas grandes goleadas. Se você ganhar título o próprio time do Carille, que foi campeão do Corinthians, é time de 1-0, 1-0, 1-0. Você ganhou o título, mas não é um time marcante, você nem lembra dos jogadores. Agora, time que goleia, você lembra. E esse time, ele tem apetite de goleada. Isso é que é legal. Tomara que continue dessa forma. Se puder meter mais 8 no Grêmio no domingo, que meta 8 no Grêmio. Ah, mas aí vai arriscar e pode tomar. Tá bom, ganha de 4-2, perde de 3-2, 5-4. Esse é o futebol que a gente quer ver. Então, tem que jogar com esse apetite. Tem que jogar para fazer muitos gols. É isso que eu quero ver ontem de novo. Então, acho que a culpa do Vitória foi muito pequena mesmo. Não, e tem isso que eu tava falando. Covardia, na minha opinião. Querer falar, ganhou de 8 porque era o Vitória. Tá bom, então vamos ver se alguém vai ganhar de 8 do Vitória. Vamos ver se alguém vai fazer a atuação que o Flamengo fez contra o Vitória. E aí, eu vou querer mostrar aqui, tá? Eu tô fazendo o programinha de lado pra mostrar meu penteado. É bom que todo mundo saiba. Tô aqui em homenagem a Felipe Luiz. Agora, ontem o Felipe Luiz falou do Lino. E aí, a gente tem que reconhecer o culhão do Lino. Essa é a verdade. Porque esse cara chegou no Flamengo sob muita pressão. Muita pressão. Todo mundo... Cara, custou 20 milhões de euros. Será que vale tudo isso mesmo? Será que ele vai fazer valer esse investimento? E ele veio do Atlético de Madrid. Já jogou bem na estreia, que o Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro, mas ele mudou o jogo no segundo tempo. Jogou bem a grande parte dos jogos. E ontem, ele simplesmente destruiu o jogo. Ontem, o Samuel Lino, ele destruiu o jogo. Samuel Lino e Pedro. Mas o Samuel Lino, na minha opinião, ainda mais pelo que ele fez naquela ponta esquerda.
Ele aterrorizou o time do Vitória. Foram 2 gols e 3 assistências do Samuel Lino. E aí, como o Samuel Lino mostrou toda essa personalidade, o Felipe Luiz falou dele. Aí agora, Flávio Prado, eu tô falando aqui com a minha amada Lívia Weber, Asmar, né? Ela tá lá na minha casa, com a minha família, e se surpreenderam com o meu cabelo. Se surpreenderam com o cabelinho de coque do pilhado. Surpreenderam, tá me perguntando, gostou do penteado. Meu papai, José Asmar, também tá vendo o programa. Deve estar falando, meu filho é lindo. Você quer que ele melhore, você precisa tomar mais cuidado. Meu filho, é pra melhorar a saúde dele mesmo. Não, mas você precisa tomar mais cuidado com certas coisas. Quando ele olhou, ele falou, dá um remedinho. Olha aí, olha aí. Tô ligando pra eles. Cadê papai Asmar? Gostou? Oi. Gostou? Oi, Felipe Luiz. Gostou do penteado? Cara, maravilhoso. Você tá igualzinho a ele, cara. Você gostou? Idêntico. Que maravilha, cara. Aí, papai Asmar. Papai Pilhado tá feliz hoje. Ó, orgulho. Tá feliz hoje. Orgulho do filho. Abraçando o Vampeta. Vampeta não tá, tá Flávio. Tá Flávio. Quem? Bruninho, Vampeta, Flávio Prado. Essa equipe maravilhosa. Olha aí o papai Pilhado. Tá empolgado. Gostaram do penteado? Mamãe Pilhada. Não tá dando pra mostrar o vídeo, tá dando? Tá dando, olha lá, ó. Olha lá, Lívia Asmar, Mamãe Pilhada. Aí, papai Pilhado. Gostou do penteado, seu otário? Que otário, bobão. Você gostou ou não? Claro que eu gostei, foi maravilhoso. Aí. Foi um presente maravilhoso. Ele tá rindo à toa, tá melhorando de saúde. Te amo vocês, Lívia Asmar, minha esposa maravilhosa, minha mãe. Ele gosta de falar, você viu? Ele não para, não. Por que será, né? Beijo, meu amor. Beijo. Não para de falar, papai Pilhado. Bom. Temos a quem puxar. Isso é Gente legal. boa, papai Pilhado. Gente boa, tá bem de saúde. Que bom. E tá Ou feliz seja, com esse nunca se 8 a 0. baseie no filho pelo pai, Não, né? No pai pelo você filho. tem que separar. Sempre são coisas separadas. Aqui. Eu digo mesmo, tem que separar. Agora, eu tô rindo à toa. Vamos ver o que Felipe Luiz, o que eu falei, Felipe Luiz, sobre SAMU. Chama SAMU. Samuel Lino no Maracanã. Sobre o Lino, acho que não vale o que pagamos nele. Acho que ele vale o dobro ou o triplo, na minha opinião. Jogador fantástico. E se você olhar o preço dos pontas determinantes no mercado, você vai ver que é outro patamar, né? E tem um jogador desse nível que estava no Atlético de Madrid, foi titular do Mundial em alguns jogos. Escolher vir para o Flamengo, um privilégio muito grande tê-lo aqui, e que não importa os gols, hoje ele fez, claro que importa, né, para ele, mas eu falo, sabemos o que ele dá à equipe, o que ele pode oferecer para a equipe é muito importante, a chegada dele, também para levar o nível tanto do Cebolinha do Michael, que estão competindo por posição com ele. Como ele tá de sacanagem, né? Ele tá de sacanagem. Michael e Cebolinha disputando posição com o Lino é sacanagem. Maior goleada da história da era dos pontos corridos. E quase saiu o 9. Quase saiu o 9. Vamos lá. Goiás e Cruzeiro e São Paulo tinham as maiores goleadas. Goiás, Cruzeiro e São Paulo. 7-0 Goiás contra o Juventude. 7-0 Cruzeiro contra o Bahia. 7-0 São Paulo contra o Paysandu. E aí veio o Filipinho. Filipinho fez assim, Bruno Prado, ó. O que é isso aí? Trucidou essas goleadas. Verdade. Ele trucidou. Foi. Por um gol, mas Trucidou. passou. Trucidou. Você gostou? Gostei. Nossa senhora. O Cruzeiro, essa aí do Cruzeiro com o Bahia foi em 2003, que era também um time muito bom. Um time do Alex. Essa aí, do 7-0 do Cruzeiro. Olha com o aí, Bahia. foi era do o time Cruzeiro do do Luxemburgo. Luxemburgo, Alex, foi campeão. Esse 7-0. E aí, Bruninho, vamos lá. O Flamengo, olha os números desse Flamengo. É inacreditável, gente. Sério mesmo. Flamengo, ele tem, nessa edição do Campeonato Brasileiro,
equipe com mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados, menos gols sofridos e maior saldo de gols disparado da competição. Ou seja, é um Flamengo, e eu vou ser sincero, muita gente vai ficar chateado, eu acho que hoje briga mesmo é com o Palmeiras e talvez o Cruzeiro chegando ali, mas eu acho que é mais com o Palmeiras mesmo. E eu acho que até o Abel Ferreira, quando ele tá vendo essa fase do Flamengo, ele diz pro time dele, olha isso aí, a gente vai ter que ser impecável nesse ano. E até agora a pontuação dos dois é muito boa. É a melhor pontuação de cada um deles com esse número de jogos, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras. E são times que ganharam o campeonato de pontos corridos algumas vezes. O Flamengo ganhou 3, o Palmeiras ganhou 4. E estão fazendo esse ano a maior pontuação de cada um deles, por enquanto, com o número de jogos que eles têm, né? O Flamengo tem 20, o Palmeiras tem 19. E ontem, a gente vai falar depois, o Palmeiras também fez uma bela partida, mas depois o Flamengo mete 8, né? Acaba até ofuscando um pouco, né? O jogo que o Palmeiras fez com o Sport, que foi muito bom. Foi 3-0, mas poderia ser um 5 também. Foi muito bom o jogo do Palmeiras, mas o Flamengo mete 8. E até agora, olhando só a matemática, primeiro o dado do saldo de gols, né? O saldo de gols do Flamengo, que é de 35, vamos voltando. Calma aí, Bruninho, que a gente tá voltando pro ar aqui na Rádio Jovem Pan em um segundinho. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Bruninho vai falar dos saldos de gols, que é surreal, né? 35 gols de saldo. O saldo do Flamengo seria o segundo melhor ataque do campeonato. Porque depois do Flamengo, que fez 44 gols, quem fez mais gol no campeonato foi o Cruzeiro, com 34. E o Flamengo tem de saldo 35. Ele tem mais de saldo do que o segundo melhor ataque do campeonato tem de gols marcados, que é o time do Cruzeiro. Então isso é um número espetacular. E o número de gols sofridos também, né? A gente está exaltando os marcados porque fez 8 ontem, mas tomar só 9 gols em 20 jogos também é uma marca muito relevante, ainda mais que você consegue fazer gols. Então você tomar só 9 e o time do Flamengo ele é pouco incomodado, o Rossi não trabalha tanto nos jogos. É uma marca bem, bem importante. E dessa disputa do Flamengo e do Palmeiras, se olhar só a matemática, o Palmeiras tem um jogo a menos, então na teoria o Palmeiras poderia estar a 1 ponto do Flamengo. Na teoria, né? Com um jogo a menos que o Flamengo. O que está fazendo a diferença por enquanto é que o Flamengo ganhou do Palmeiras aqui. Nessa disputa entre eles. Isso que está fazendo a diferença, né? Porque no número de jogos o Palmeiras pode encostar, porque ele tem um jogo a menos, e o que coloca o Flamengo à frente é que o Flamengo ganhou do Palmeiras aqui em São Paulo. Foi uma grande vitória. O Palmeiras vai ter que arrumar alguma coisa no Maracanã para poder brigar. Tem uma diferença também, né, Bruno? Que o Flamengo tem esse saldo com 20 jogos. Sim, que é muita coisa. 35 de saldo. O segundo melhor ataque do campeonato é o saldo do Flamengo. Então, é uma coisa assim que na matemática, considerando que os dois vão errar pouco, o Palmeiras vai ter que arrumar alguma coisa no Maracanã. Pelo menos não perder. Né? Pelo menos não perder no Maracanã para poder acompanhar o Flamengo no campeonato. Até agora o Palmeiras está acompanhando, mas a derrota em casa aqui que está colocando o Flamengo na frente do Palmeiras. Bom, vamos lá, gente. Eu preciso rir porque um frouxo corre, aí o outro frouxo aparece. É assim, a gente tem uma equipe de frouxo. O único aqui que aparece na hora boa e na hora de ser zoado sou eu. Aí, Marcos André, mais conhecido como Vampeta, ele sumiu. Ele desapareceu. Eu não sei se ele tá indo no banheiro, não sei se ele tá com indigestão, não sei se ele tá com diarreia. Alguma coisa ele tem. Deve ter descido esses 8 gols. Devem ter descido nele, que deve ter dado até diarreia. E eu entendo. Não é porque eu sou valente, eu sou brabo, que eu apareço na boa e na ruim, que eu vou exigir que meus amigos frouxos sejam valentes. Só que vem um outro frouxo pra substituir. Vem um outro frouxo, tentou correr, essa é a verdade, foi procurado pela nossa produção, disseram, Piperno, não corra, apareça, pilhado quer tirar onda com a sua cara. Eu sei que o momento é complicado, eu sei que é difícil você ver essa avalanche rubro-negra passando, não é avalanche, gente, me desculpe, é um tsunami, né? O 8-0 é um tsunami. E aí, ele tentou correr. Mas aí nossa produção fez uma ameaça a meu pedido, falou, Piperno, ou você vem, ou seu salário vai ser cortado. E aí, o frouxo
teve que aparecer. Seja bem-vindo para falar simplesmente da maior goleada da história da era dos pontos corridos. Gostou do meu penteado, seu otário? Boa tarde, trouxa. Eu quero dizer pra você o seguinte: você tá É querendo... muito carinho pela Você um tá com o outro. querendo agora imitar Memphis Depay. Aí, ó. A fitinha no cabelo, tá aí, ó. O Depay tem coque, seu animal! O Depay tem coque! Não, mas ele tem essa fitinha, você tá copiando Quem dele. tem Ou coque seja, no futebol você brasileiro? é um imitador da fitinha do Depay. Eu quero dizer uma coisa pra você. Eu fui convocado às pressas, cheguei aqui porque eu sou corajoso. Não tem Porque esse o Vampeta negócio, não. correu. Não sei, aí é com ele. Agora, eu quero dizer uma coisa pra você. Vocês ficam nessa onda toda, que fez 8, é maior goleada, estão com medo e tal. Quem tem melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro pós-mundial? Palmeiras ou Flamengo? Que loucura. Ele não tá querendo falar. Quem tá na frente da tabela, animal? Faz conta, trouxa. Quem Depois do Mundial. está na frente na tabela? Você tá surdo. Agora eu disse, no pós-mundial, quem tem melhor aproveitamento do brasileiro? Palmeiras ou Flamengo? Eu nem sabia, mas você tá dizendo, eu confio. É o Palmeiras? Porque o Flamengo já perdeu pro Santos, empatou com o Ceará e o Palmeiras tem 2 empates, não perdeu. Por incrível que pareça, até o São Paulo tá nesse bolo aí, Isso. pós-mundial. Aê, trouxa. Vai. Vai, trouxa. Ô, Bruno Prado, calma aí. Me responde uma coisa. Que loucura. Quer dizer que agora tem uma tabela separada pra depois do Mundial? Ele tá atrás na tabela e ele tá chamando o outro de trouxa. Isso é um dado estatístico apenas. Né? Claro, É um dado sim, depois estatístico. do Mundial. Então, ou seja, o Palmeiras está em recuperação no campeonato. Né? Se ganhar o jogo a menos, ficou só 1 ponto atrás. Tá vivíssimo. Agora, brincadeiras à parte, o Flamengo tem uma vantagem enorme em relação a todos os times do futebol brasileiro. Ninguém tem tanta opção de meio campo como tem o Flamengo. Isso está fazendo diferença. Por isso, o Palmeiras tem que estender um tapete vermelho pro Andréas chegar logo. Eu, no começo do ano, quando o Palmeiras fez a primeira tentativa, eu era... depois disso que eu ouvi aqui... Não, posso falar em voz alta? Você costuma defender esse rapaz, Bruno Prado. filho, não sei o quê. Sabe o que ele acabou de... Eu falei. sabe a blasfêmia que ele proferiu? Que o Repita, Andrés fazendo o gol do título em Lima contra o Flamengo. Olha a Imagina se isso blasfêmia que esse acontece. rapaz falou. Imagina se isso Eu acontece. fiquei revoltado. Eu tô revoltado. Eu não vou mentir, não, que vários rubro-negros devem ter Sim, mas pensado com isso certeza. já. Eu fiquei animado Depois com o essa Andrés possibilidade. decidindo o segundo Palmeiras Já e o Flamengo. Então, Você viu como é que o Palmeirense está definindo o André Não. Pereira? Nenhum jogo, uma assistência e um gol. é isso. Agora, o Palmeiras precisa de alguém assim para começar a tentar igualar as coisas do meio-campo, porque realmente é um setor em que o Flamengo estava melhor. O técnico do Palmeiras demorou para fazer aquilo que eu entendia como a melhor saída, que era a escalação dos 2 atacantes juntos, o Flaco e o Vitor Roque. Defendia isso já no Mundial e está dando resultado agora, mas indiscutivelmente o Flamengo está jogando melhor. Bom, eu vou ser obrigado, né? Eu tentei ligar pro Vampeta e ele não atendeu. Mas eu consegui, né? Câmeras dentro do apartamento do Vampeta. O quê? Que estão flagrando o que ele tá fazendo nesse momento. Eu não vou mostrar a imagem, Bruno Prado. De novo. De novo. Mais uma. Pode botar. Isso. Vamos ver ouvir bastante. Mais. Pronto. É caganeira, Piperno. É diarreia. Ele tá nervoso. Ele não pode nem me atender. Marcos André atende. E aí agora tá descoberto, Bruno Prado. 8 gols dá indigestão. Claro que dá indigestão. 8 gols não caem bem. 8 gols, ainda mais assim, ó, com um coquezinho. Imagina o que Marcos André, se ele tem TV no banheiro dele agora, e ele tá assistindo pilhadinho de coque, tirando onda com a cara dele, maior goleada da história do futebol brasileiro nos pontos corridos, ele tava na escala. É isso que eu fico mais revoltado.
Ele correu. Eu vim pra São Paulo só pra fazer o programa hoje olhando na cara dele. Eu falei 8-0, vou pegar o avião. Eu quero encontrar Marcos André. Aí eu vim, ele não tá aqui. Aí, de novo, eu sou obrigado. O que ele tá fazendo, Coquinho? Vai. Pode ir, Coquinho. Pode ir. De novo. De novo. Mas é isso. É isso que Marcos André está fazendo nesse momento, Bruno. Pra todo mundo tá chocado na mesa, no suíte. A gente é incaível, Piperno. Esquece. Família Prado já falou pra mim. Pilhado, se você cair, vamos todos. Ô, que isso? Todos Que falar. isso? Tem pensão. Todos. E o Marcos André, ele tá desesperado. E olha isso aqui, gente. Como o Bruno falou, a gente tem que chamar atenção pra isso. Kaique, pega esse corte já, do primeiro momento do peido até o último, que eu vou postar isso em homenagem a Marcos André. Por favor, já pega e já me manda. Ó, vamos lá. A gente tava falando do saldo de gols do Flamengo. O que não pode deixar passar, esse número já é maior, 35 gols de saldo. Esse número já é maior que a campanha inteira do Botafogo na última edição do Campeonato Brasileiro, que teve 30 gols de saldo. Pegando um recorte das últimas 9 edições do Campeonato Brasileiro, o Flamengo já tem um saldo melhor que 6 dessas campanhas. Só fica atrás do Palmeiras em 2018, com 38 de saldo, Flamengo de 2019 com 49 de saldo e Palmeiras de 2022 com 39 dos campeões. É muito surreal. Isso, o Bruno Prado, Flávio Prado. Realmente, é um número muito relevante porque faz muito gol e toma pouco gol. É um time que tomou menos de 10 gols no campeonato. Em 20 jogos, tomou menos de 10 gols, né? E na era dos pontos corridos também é o único time que não tomou 10 gols em 20 jogos. Sim. Nunca nenhum time conseguiu tomar menos de 10 gols em 20 partidas nesse período de... Que é um número bem relevante. Acho que o anterior a isso de defesa era o São Paulo de 2007, que tomou menos de 20 gols no campeonato inteiro, mas a essa altura tinha mais gols sofridos que o Flamengo. Então, assim, mostra uma força muito grande do time, com 44 gols marcados, 9 sofridos, 35 de saldo. É um time que está conseguindo fazer gol, não se expõe tanto, porque realmente, você vê os jogos, não tem assim um sufoco grande. O Flamengo toma contra-ataques abertos, de vez em quando acontece, mas não é um time que, apesar de marcar bem à frente, ele toma contra-ataque o tempo inteiro. A marcação, pressão, ela é eficiente, ela funciona, ela não vai funcionar todo jogo, até porque o calendário brasileiro nem permite isso, porque isso exige muito fisicamente. Então, quando ele tem um tempinho, e ele teve um tempinho aí do jogo de quarta pro jogo de segunda, teve um tempo aí para recuperar, consegue fazer com muita eficiência. Quando acumular um monte de jogo, ele adapta um pouquinho, porque não dá para sufocar tanto, que nem tem perna para isso. Mas é muito equilibrado. O time tá jogando muita bola e não toma gol e não se expõe. É um time que também tem uma defesa muito segura. Agora, o Felipe Luiz, ele também falou do Pedro, né? 2 jogadores que ele falou em particular, Pedro e Samuel Lino, porque realmente jogaram muita bola. Vamos escutar o que o Felipe Luiz falou do Pedro, porque ele fala, e olha que o Felipe Luiz já jogou com muitos grandes atacantes. Ele já jogou com o Diego Costa no auge, no Atlético de Madrid. Lembra pra mim, ele já jogou com o Ronaldo na seleção brasileira, não já? Ou não chegou a pegar o Ronaldo? Não pegou. Quem que ele pegou de centroavante? Griezmann na seleção? Na seleção ele chega lá pra 2009, 10... Ele pegou um pouco o Luiz Fabiano, pegou o Fred, pegou Adriano, Gabriel Jesus. Adriano ele chegou a jogar um pouquinho. O Adriano não foi à Copa de 2010, mas esteve no período aí. E jogou. Neymar não é centroavante, mas jogou com o Neymar, né? Mas não é um 9. Atlético de Madrid com o Griezmann. Ou seja, ele fala que o Pedro é o mais frio que ele já conheceu e já jogou junto, dentro da área. Tipo, claro que teve aquele desentendimento, ele falou muito mal do Pedro, caiu um pouco mal ali nos bastidores, mas vamos ver o que o Felipe Luiz falou depois de 3 gols e 2 golaços, né, gente?
O primeiro gol dele que ele dá o come, né? Ou foi o segundo que ele dá o come? E o terceiro que é o elástico. Gente, o primeiro e o terceiro ele dá um elástico desconcertante no cara, né? Vamos ouvir aí o que disse o Felipe Luiz sobre o Pedro. E do Pedro, como eu falei na outra coletiva, é um jogador que dentro da área é o jogador mais frio que eu já conheci, que eu já joguei junto. Ele tem muita calma na frente do goleiro, ele olha muito bem, ele é onde ele se sente confortável, ele parece que ele está brincando dentro da área, né? Então, tentar aproximar o máximo possível ele dentro da área, entendia que era um jogo para ele. Hoje, pelo contexto e... Tá num momento incrível, né? Nos últimos 3 jogos acho que ele fez 6 gols, se eu não me engano. Mas o respeito que eles têm um pelo outro, ele e o Bruno, que o Bruno jogou na Libertadores, e passar a bola pro Bruno fazer o gol de pênalti mostra realmente que a força do grupo não é só palavras, senão em atitudes. Então, essas coisas que deixam o treinador orgulhoso. Bom, primeiro o Pedro, não fui eu que recuperei ele para mim, né? Ele se recuperou, ele que está num grande momento, ele está brilhando, está feliz, como você fala, a gente percebe o sorriso dele dentro do campo. E é um jogador muito diferente, é um jogador muito, muito diferente, muito diferencial. E eu fico feliz que o grupo todo abraça a causa de querer ser campeão, de remar junto, de comemorar os gols juntos, de saber que o mais importante é a equipe, né? E que hoje o Pedro, por exemplo, não começou contra o Inter na Libertadores, mas entrou e melhorou a equipe. O Bruno não entrou hoje como titular, mas entrou e dá a vida como ele sempre faz e fez gol e foi muito importante também. Da Libertadores também. Então, esse tipo de comprometimento que os jogadores têm pelo escudo do Flamengo é o que faz a diferença. Não é fácil de conseguir, de alcançar isso, de que os jogadores deixem o ego de lado, mas é o único caminho, na minha opinião, para que esse grupo possa fazer história. E eles sabem, estamos muito longe ainda de fazer história, muito longe. Mas o que se vive no dia a dia é especial. E temos que continuar com essa mesma humildade, com os pés no chão, para a gente poder chegar onde a gente quer. Flávio Prado, ele diz, não fui eu que recuperei o Pedro. Ele se recuperou. Mas é inegável. Depois que ele botou aquela pressão no Pedro, que ele disse, ele pode ser titular, mas ele tem que entregar. O Pedro cresceu e ontem é o jogo para firmar a volta por cima do Pedro, né, Flávio? O Pedro, ele tá mudando a maneira. Ontem ele saiu bastante de dentro da área, que era o que o Felipe Luiz cobrava dele. O Pedro sempre foi um fazedor de gols, o cara de empurrar a bola para dentro do gol. E ontem ele fez 100 gols, né? Completou 100 gols no Maracanã, que é uma marca extraordinária. O Felipe estava preservando a ideia de jogo dele, de uma movimentação constante de todos. Então, ontem, em vários momentos, o Pedro saiu para abrir espaço para quem vinha de trás, mesmo assim fez 3 gols, poderia ter feito o 4, deu pênalti pro Bruno Henrique bater. Realmente ele se adaptou muito bem, a característica do Felipe Luiz, o que demonstra também que a direção deu um retorno interessante para ele para bancar aquilo, né? Porque era uma briga difícil contra um cara pesado no time do Flamengo. Mas ontem ele jogou muita bola. Realmente ontem o Pedro foi um dos grandes destaques do jogo.